Então, boa noite a todos. Iniciando, então, o nosso quarto encontro. O primeiro foi uma apresentação da disciplina e depois, na semana seguinte, já tivemos um encontro com mais conteúdo. Muitas pessoas ainda estão entrando, eu fico um pouquinho distraída às vezes, tá? Nessa semana, nesta quarta semana da disciplina de Língua Brasileira de Sinais, quem já viu lá o que eu propus para vocês, quem já teve o contato lá, né, na plataforma, pôde observar que eu coloquei lá o estudo da legislação da Libras, os artefatos culturais, né, com um capítulo do livro da Karen Strobel, capítulo 4, que fala dos artefatos culturais, para que vocês comecem a compreender, né, quanto a gente fala de cultura surda, para que vocês também comecem a entender qual é esse discurso que tanto usamos, nós que somos professores da área de Libras, que falamos tanto, né, da área surdez, porque a gente usa essa surda, povo surdo, e aí nós colocamos, né, nas referências lá dos materiais da semana, o capítulo 4 do livro da Karen Strobel, que é uma doutora surda, né? Ela tem pesquisas na área e ela fez esses estudos sobre a cultura surda. Muito interessante. A legislação eu coloquei mesmo para que vocês entendam, desde o primeiro dia, né, que eu venho dizendo que a Libras, ela é uma língua, então nós temos a legislação para dar amparo a isso que eu falo. Então a Libras, ela foi oficializada em 2002 aqui no Brasil. Então lá tem algumas referências das principais leis para vocês também compreenderem como que ocorreu toda esse processo de oficialização desta língua, né? Então, nós tivemos aí a primeira oficialização, primeiramente da língua, reconhecendo a Libras como língua e não linguagem. Isso aconteceu em 2002. Em 2005, teve o decreto veio regulamentar a lei de 2002. Então, o decreto ele serve realmente para regulamentar uma lei. No decreto, que já é um pouco mais detalhado, vem trazendo ali qual a função, por exemplo, do instrutor surdo, né? A língua sendo direito das pessoas surdas terem na escola, na saúde, ter o profissional tradutor intérprete na sala de aula, e ainda mais para frente, em 2015, tem também a oficialização do profissional tradutor intérprete de Libras. Então, nós temos aí várias, vamos dizer assim, ganhos da comunidade surda, que tiveram várias lutas durante muitos anos, e aí vamos refletir até mesmo desde lá do Congresso de Milão, que vocês viram lá na primeira semana, desde lá do Congresso de Milão, toda essa luta, não só em outros países, mas é uma luta que se instaurou mundialmente, e aí cada país foram tendo as suas organizações para que se lutasse pelos direitos da pessoa surda. Então, aqui no Brasil, de certa forma, foi um pouco tarde essa oficialização. Mas, assim, faço uma reflexão aqui com vocês. Tem países que nem existe a lei e a língua é muito respeitada. A língua, ela vamos dizer, num consenso ali cultural, ela é reconhecida como língua no país,
e não necessariamente tem uma lei que oficializa a língua. No Brasil, nós precisamos ter, sim, leis que oficializam as coisas, porque daí é aquele consenso de que não é real, de que não é oficializado. Então, no Brasil, nós precisamos, sim, fazer muitas reivindicações, passeatas, reuniões. Tanto eu falo a comunidade surda, não são só as pessoas surdas, são as pessoas propriamente surdas, mas também os professores de surdos, os tradutores e intérpretes de Libras, as pessoas, os pais e amigos dessas pessoas surdas, que de certo modo tem uma bandeira de luta por esta causa. Então, isso perdurou por muitos e muitos anos, até 2002, para que se tivesse a lei. Então, foram aí muitas lutas mesmo, para que vocês, hoje, né, tivessem aí a disciplina de língua brasileira de sinais. Por que eu digo isso? Porque vocês estão aqui estudando Libras, porque isso veio de uma legislação, né, através do decreto, depois que foi instaurado também que era necessário ter o ensino da Libras, principalmente nos cursos de licenciatura e curso de fonoaudiologia, primeiramente. E depois foram, né, fazendo complementações dessa lei, atualizações deste decreto, e aí nós temos a lei da inclusão em 2015. Isso, 2015. A lei da inclusão, a lei da acessibilidade e inclusão, ela já vai falar que o ensino de Libras tem que se estender, né, até necessariamente às outras modalidades de ensino. Então, essa é uma organização que está tendo hoje, de ter ainda o ensino de Libras, por exemplo, no ensino médio, daqui uns tempos, né, no ensino fundamental. Isso está acontecendo aos poucos, não existe ainda. Então, obrigatoriamente, nós temos o ensino de Libras nas licenciaturas, né? E tem cursos que, por exemplo, a área da saúde, como medicina, fisioterapia, cursos que já pedem também que entra a Libras como optativa, para que se tenha realmente ali na grade, para que o acadêmico possa ter a possibilidade também de ter esse contato com o aprendizado da Libras. Então, começando a nossa parte prática, alguma dúvida, gente, nessa parte que eu falei, parte teórica? É uma parte que vocês terão que ler os materiais que eu coloquei lá. Eu posso também, de repente, fazer algumas indicações de filmes também para vocês assistirem, para elucidar tudo isso que eu estou falando para vocês. E se vocês quiserem, eu posso até também fazer essa listinha aí de filmes, tá? Acho muito interessante. Tem muitos alunos que às vezes me pedem, né? E tem alunos que vão pesquisando aí os materiais também, quando começam a aprender Libras ou a estudar a disciplina, começam a se empenhar em achar vários materiais na internet. Eu posso passar uma lista para vocês, tá bom? Eu vou passar uma listinha lá nos materiais da semana. Pode ser? Então, o primeiro filme que eu já falo para vocês assistirem, né? Quem quiser já assistir hoje, né? Já depois da aula, quero assistir um filme bom para dormir bem, né? Refletir a aula e tudo. Tem o filme bem legal que vai falar de uma história adaptada da Ellen Keller e Annie Sullivan. O filme Black. O filme Black, ele é um filme adaptado indiano,
que conta a história da Helen Keller e Anne Sullivan, que é a história de uma surda cega que ali tem uma relação de aprendizagem da língua de sinais americana, mas que ao mesmo tempo ela é surda, cega, né? E mais precisa da língua de sinais para poder conhecer o mundo, conhecer os conceitos, fazer a faculdade de artes. Então é muito interessante, tá? Quem quiser aí já clicando aí na internet, procurando B-L-A-C-K, B-L-A-C-K, Black, normal. E aí vocês podem procurar aí, ele é indiano, só que da história adaptada, é a história de uma surda cega com um professor. Então tem essa diferença, mas a versão original, a versão da história realmente real, é a história da Helen Keller e Anne Sullivan, tá? É muito interessante já para vocês iniciarem aí também com os filmes da área. Então, hoje o que, que eu venho dar, assim, de proposta para vocês nesse momento nosso aqui? Eu quero ouvir as dúvidas, os questionamentos também, e aí a gente também vai fazer uma parte da aula de prática dos sinais que estão lá elencados, que eu coloquei num slide para vocês. Sinais de cumprimentos e sinais de família, que é bem legal, é uma aula bem divertida. Tem alguma dúvida? Eu queria saber se vocês têm. Deixa eu abrir o chat aqui, que eu nem estou vendo tanta gente entrando. Peraí. Podem escrever no chat, quem quiser também falar, tá? Se tem alguma dúvida, né, dos materiais que eu já coloquei lá. Eu não coloquei nenhuma atividade essa semana, porque eu quero que as pessoas que não fizeram nós estamos na quarta semana. Então, tem pessoas que ainda não fizeram a atividade 1, nem duas atividades que eu passei. Uma já é avaliativa. A primeira atividade não será avaliativa, mas a segunda atividade será avaliativa. Tá? A atividade, aquela do vídeo, eu fazendo algumas palavras, e uma pergunta, são 3 perguntas, aquela será avaliativa. Da primeira semana é realmente a leitura do material para que vocês pudessem, né, fazer ali a fixação, o desenvolvimento do que foi lido, né, a interpretação daquele material. Então, nesta semana, vocês estão de folga de atividade, tá? Mas não estão de folga da prática da Libras. Então, não tem atividade, professora, mas tem a prática. Então, continue na prática, tá? Alguma pergunta, gente, referente a este primeiro momento que eu falei aqui sobre a legislação? Nenhuma pergunta? Professora, Opa. Ana Laura e Amanda, quem vai falar primeiro? Ana pode Laura, deixar a Amanda falar primeiro, que ela entrou primeiro que eu. tá Boa bom, noite. Amanda. Boa noite. Professora, eu queria saber se a aula vai ficar gravada. Sim, nós já estamos gravando já. Ah, tá, porque eu perdi o iniciozinho, mas não precisa voltar, depois eu assisto. Ela começou exatamente às 8 horas, Amanda. É Mas porque eu tinha falei assim, outra aula, professora. tá, não tem Aí eu problema. assisto depois, sem problema, o início. Tá ótimo. Ana Professora, Laura, a respeito, boa noite. boa noite. Eu também cheguei atrasada, que eu também estava em outra aula. Uhum. Mas, como a senhora falou de legislação e nenhum daqueles textos que a gente tinha que fazer comentários de fóruns e outros lá, de fixação, parece, se não me engano, Sim. falava muito sobre legislação. Uhum. E a minha dúvida é, eu não sei se eu estou certa, então por isso que eu vou perguntar.
se ao todo tempo a legislação ela sempre defendia as pessoas com a deficiência auditiva. Então, Ana Laura, na verdade a nossa legislação é muito nova. Eu Uhum, digo assim, 2002, né? Então, os problemas com a surdez no Brasil vêm lá desde o descobrimento, vamos dizer, descobrimento, desde lá do início da formação do país, né? Então, certo. é algo assim que, por exemplo, existe a escola de surdos, uma escola bem antiga no Rio de Janeiro, o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. E esse instituto, ele foi criado lá por volta, foi com Dom Pedro II, por volta de 1500, entendeu? Entre 1500 e 1700, dentro desse intervalo. Como que desde essa época já tinham muitos problemas e não tinha legislação. Uhum, Então as coisas eram, vamos dizer assim, encaminhadas, juntamente com outra legislação, por exemplo, direito de todos, né? O direito à uhum, educação é um direito de todos. Então, respaldava-se nesses direitos que não eram o específico para os surdos. Então, sempre foi se levando, né? Não tinha, uhum. assim, uma legislação específica que cuidasse, das necessidades da comunidade surda. Então, isso foi sendo levado, né, por educadores, por profissionais da saúde, Uhum. como se fosse sendo empurrado. Então, nós tivemos muitas consequências hoje de não ter essa legislação muito antes. Uhum. Então, as lutas tiveram que ser muito de muitos pais, de muitas mães que sofriam com a forma como que o professor lidava com o aluno em sala de aula. E aí tinha aquele momento lá do Congresso de Milão, que se instaurou que a língua de sinais não poderia ser utilizada nas escolas. E aí teve uma outra frente teórica que tomou conta, que foi o oralismo. Então, muitos surdos eram proibidos de utilizar a língua de sinais na sala de aula. Foi bem aí que eu Então, fiquei com dúvida. muitos profissionais, de certa forma, que achavam que o oralismo era a forma correta, então os surdos que entravam ali sinalizando e tinha que só falar, não tinha que sinalizar. Então o que que aconteceu nesses momentos? Os surdos, eles eram, vamos dizer assim, aconteciam castigos. Oprimidos, né, professora? As mãos eram amarradas para não sinalizar, né? Eles tinham que só falar. Então, assim, o falar é algo muito demorado. Se você conversar com qualquer fonoaudiólogo, se você for em alguma palestra, congresso, desta área, desta vertente do oralismo, não estou desprezando o oralismo, estou dizendo que é uma outra linha de condução. Lá diz que em torno de 15 a 20 anos para uma pessoa surda profunda falar bem. Então, é muito demorado. Entendi, professora. Criterioso, o pai e a mãe que está fazendo os exercícios em casa com estes. Algo assim, é uma parte triste da história, né? Que a gente fala assim, de tantas lutas, tantas reivindicações, tantos surdos que não foram, acabaram não sendo alfabetizados de verdade, que foram sendo só passados e não aprenderam de fato. Então, isso daí foi desencadeando depois surdos que realmente não chegavam a fazer uma faculdade, porque não tinham competência para entrar numa faculdade, diferente de hoje. Hoje tem muitos surdos na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, escrevendo livros, fazendo materiais fantásticos aí, porque
após a legislação, muita coisa mudou na vida dos surdos, né? Eles tiveram, assim, vamos dizer, quase uma equiparação dos direitos de ir e vir, da acessibilidade, da comunicação. Mais alguma questão, Ana Laura? Então, a partir de 2002, então, que teve essa legislação, então, que daí começou a ser os surdos, a ser respeitado, ter, tipo assim, oportunidade nas escolas, no mercado de Sim. trabalho, essas coisas Eu digo assim. assim, antes disso, tiveram surdos que realmente, assim, mesmo sem legislação, eles arregaçaram as mangas e foram mesmo para frente, fizeram faculdade, mas, nossa, com muitos empecilhos. Às vezes de não ter tradutor e intérprete em sala de aula, mas, assim, por força de vontade mesmo. Tem, por exemplo, surdos que são pesquisadores, doutores, que fizeram a sua vida acadêmica lá bem antes da legislação, já estavam na faculdade, já lutavam por aquilo. A legislação é quando em 2002 já foi assim algo assim que já foi tardio, já tinham muitas pessoas já fazendo muitas pesquisas na área e provando que os surdos eram capazes sim. Então, em 2002 foi um marco, mas tem muitas histórias aí de pessoas que já tinham sido consideradas aí vitoriosas dentro na questão de, principalmente para a sociedade, né? Mostrar ser capaz para a sociedade, porque eles eram capazes, eles não precisavam mostrar, mas eles ainda tinham que mostrar ser capaz. Obrigada, professora. De nada. Gente, mais alguma coisa? São muitas coisas para a gente discutir, realmente. Eu coloco lá alguns materiais para vocês e com filmes também vocês vão poder também mergulhar, né, neste contexto para entender melhor ainda tudo que eu venho falando aqui com vocês. Esse universo da surdez é realmente um outro olhar, é uma outra cultura, é a gente se despir mesmo de nosso ouvintismo, de ser ouvinte e tentar imaginar ser o surdo, estar num meio social onde, de repente, né, possa ter empecilhos de não ter ali a comunicação em língua de sinais ou acessível, né, oralizada, e ter empecilhos, por exemplo, de entrar num banco e não conseguir abrir uma conta, de entrar numa farmácia e não conseguir comprar um medicamento, ir ao shopping e não conseguir comprar uma roupa e falar ali na hora do caixa se quer no cartão, se quer no débito. Então, tem muitas coisas, né? São muitos empecilhos que nós não temos noção do que as pessoas surdas sofrem todos os dias, né? Então, E na escola, a gente tem o privilégio de estar em contato com essas pessoas, e aí, sendo ali o aluno, a relação professor e aluno é algo que é mais ainda, vamos dizer ali, o contexto é muito mais proveitoso para que se aconteça ali a formação de conceitos. Então, o professor, ele vai ser ali aquele que vai mediar para que o conhecimento chegue realmente a esse aluno que, por mais que ele tenha deficiência ali, ele tenha a deficiência, mas ele tem ali a vontade de conhecer, de saber e formular os conceitos. É um desafio, mas é preciso buscarmos ser empáticos. Particularmente, tenho dificuldade por nunca ter convivido de perto diretamente com pessoas com deficiência. É exatamente, Alan. Então, por isso que com esta disciplina, você poderá ter
uma noção de como que é esse universo e que não é algo assim tão estranho ou tão assustador. Quando você tem uma preparação para uma coisa, é diferente de quando você é jogado, né, em alguma função para desempenhar algo e não consegue entender como começar. Então, uma disciplina dentro do curso de vocês, uma disciplina de Libras, ela já vai ser um diferencial no seu planejamento ali como professor, no seu planejamento diário. Então, primeira coisa, tem receita pronta, professora? Não tem. Não tem receita. Aqui eu falo sobre a língua, eu falo sobre a cultura surda, eu falo os sinais, vocês vão aprendendo alguns sinais, mas não existe uma receita, porque eu falo da pessoa surda, mas se você vai lá na sua sala de aula, você vai encontrar uma pessoa primeiro. É uma pessoa complexa, com defeitos, com qualidades, como eu e você. Então, primeiramente, uma pessoa. Depois você vai pensar, ela precisa de uma adaptação, ela precisa de um intérprete de Libras junto comigo, né, para eu desenvolver minha aula. Eu preciso na aula de matemática, na aula de química, eu preciso ser mais, vamos dizer assim, eu preciso usar mais figuras, ou eu preciso usar todos os meus materiais que tenham legenda. Então, eu vou adaptando também as minhas aulas, por quê? Para que esse conhecimento chegue realmente neste aluno. Eu acho interessante recebermos no estudo da disciplina essa noção necessária, mas penso que é apenas um passo inicial, pois aprender a usar mesmo Libras será para mim uma constante na medida em que eu tiver necessidade e oportunidade de uso, ao menos é o que eu percebi. Isso mesmo, Alan. Realmente é uma noção básica dos sinais que eu estou construindo com vocês, porque não é um curso de Libras, né? É uma disciplina. Então, por isso que nós falamos também deste contexto da sala de aula, que é o conhecimento ali do professor, da área que ele atua, matemática, química, física, né? E aquele aluno com surdez. Então, eu, professor desta área, como que eu vou atingir aquele aluno? Eu preciso saber a língua de sinais? Não, eu preciso ter uma noção. Eu tendo uma noção, eu vou ter uma proximidade com este aluno. Essa proximidade vai fazer com que o aluno ele venha na minha mesa para perguntar algo, mesmo que eu chame o intérprete junto, né? Que daí eu não vou saber tudo, mas algumas coisas eu vou tentar ali comunicar com o aluno. Então essa convivência, vamos dizer assim, essa abertura sua como professor vai possibilitar ter esse aprendizado. As pessoas surdas são capazes de ir longe em seus objetivos, são muito capazes. Tem uma atriz famosa em Hollywood, a Millicent Simons, que é uma surda e usa a linguagem de sinais. Será que não é essa que fez o último filme? Eu assisti um filme há 2 anos que foi lançado por uma surda. Eu não me lembro mais o nome, gente. Não sei se é a linguagem do coração. Eu não me lembro. Que eu vou assistindo todos os filmes que vão me passando, depois eu não consigo lembrar. Tem também uma outra atriz que também fez um filme da década de 70, 80, que é Filhos do Silêncio. Vou até anotar aqui o filme, tá? Filme Filhos do Silêncio também. É muito interessante vocês verem este filme. Professora, Ah, como é o nome do filme? Filhos do Silêncio. Ah, tá.
A atriz que atua neste filme, ele é um filme mais antigo, tá? Esse filme foi, acho que da década de 80. Ela é surda, tá? Ela usa língua de sinais americana. Como eu falei para vocês lá naquela primeira aula, né? Existem várias línguas de sinais. Então, aqui no Brasil, nós temos língua brasileira de sinais, e aí nós temos língua de sinais americana, língua gestual portuguesa, que é de Portugal, língua de sinais espanhola, e assim vai. Já viu esse filme? Que ótimo! Muito bom. Então, nós temos aí duas indicações de filme já para vocês. O Black, que é a história da surda cega, baseada na história real de Ellen Keller e Anne Sullivan. E o filme Filhos do Silêncio. Pelo que entendo das normas vigentes, foi assegurado aos alunos que têm a necessidade e o acompanhamento de intérprete do ensino médio e superior e de cuidador habilitado no caso de crianças e adolescentes no ensino fundamental. Sabe dizer se o contexto do IFMT em outras instituições isso já é amplamente respeitado? Com certeza, Alan, porque isso está na lei, isso faz parte da legislação. Então, em 2002, foi oficializada a língua brasileira de sinais. Em 2005, teve o decreto, em dezembro de 2005, com este decreto, o que aconteceu? Vamos dizer assim, direito do surdo ter o tradutor-intérprete em sala de aula, seja em instância municipal, estadual ou federal. Então, não tem como instituição nenhuma não obedecer isso. Porque se não obedecer, é preciso notificação. Não tem como. Eu vou dizer que aqui eu estou como docente com vocês, mas eu atuo também como tradutor-intérprete em sala de aula. Atuo todos os dias, gente, como tradutor-intérprete também, no contexto lá onde o Alan falou do IFMT. No ensino superior, tá? Porque no IFMT nós temos a modalidade médio, né, e superior, e também pós-graduação, mas aí eu estou atuando no superior. Graças a Deus, né, Alan? Nós estamos certinho aí com a legislação. Professora, tem algum site que podemos treinar e aperfeiçoar e treinar a linguagem? Não, língua, tá bom? Língua de sinais. Então, nós temos vários sites hoje. Eu recomendo que vocês utilizem os sites mais regionais, assim, os materiais regionais. Que daí vocês podem procurar, por exemplo, no YouTube do Cassiês de Mato Grosso. No YouTube tem muitos materiais. Só que daí, de repente, você pega um material lá do Paraná, lá de São Paulo, aí vai falar sinais nomeando, por exemplo, os locais lá, regionais. Então, é um pouco diferente, né? Então, é legal vocês utilizarem os materiais daqui de Mato Grosso, que os surdos daqui de Mato Grosso veiculam aí nas redes sociais. Instagram tem muitos surdos dando dicas de Libras, dando vocabulários de Libras todos os dias em Instagram, Facebook, é muito legal. Tem um outro filme, Um Lugar Silencioso, que uma menina surda faz o papel, é o novo. Gente, se tiver filme novo, manda para mim também, tá? Eu troco figurinhas aí por filmes, tá? Manda lá nas mensagens, lá na plataforma. Olha, professora, eu vi tal filme assim, né? Plataforma não é só mente para pergunta, né? Mas é para a gente trocar ideias também. Minha filha teve contato com o aluno na sala de aula e tinha intérprete na sala acompanhando. Ela se identificou muito. Que legal! Olha só, tem depoimentos de alunos ouvintes que estudam junto com alunos surdos na sala de aula e ficam ali olhando para o intérprete lá, né, na aula de química. Tá lá, interpretando, e o aluno ouvinte parece que aprende mais ainda vendo o intérprete.
É bem legal isso. Ele às vezes até lembra do sinal, que daí ele vai aprendendo também, né, junto. Vai aprendendo a língua de sinal. Professora, acho que o Tiago tem uma dúvida, que ele está com a mãozinha erguida. Cadê o Tiago? Fala aí, Tiago. Eu não consigo ver todo mundo. É assim, a nossa colega Terezinha, ela fez um questionamento, eu acho que não foi respondido, Sim. sobre a diferença de ser portador de deficiência ou ser deficiente. Ela Ah, pediu para sim. você comentar sobre o assunto, esclarecer sobre o assunto. Sim. Portador é uma nomenclatura que já não é mais utilizada. Por quê? Tiveram várias discussões, congressos, debates, seminários, fóruns, onde isso era muito discutido, nomenclatura correta, né? Então, assim, sempre nos debates, um utilizava portador, outro utilizava pessoa especial, e aí as alterações foram ocorrendo durante os anos. Então, nós tivemos já essa nomenclatura portador. Só que hoje nós não utilizamos mais, ela não é mais usual. Então, portar é como se você estivesse carregando algo nas suas costas. É bem assim, é algo assim, se vocês forem uma palestra de alguém que fez uma pesquisa sobre essa nomenclatura, ela vai destrinchar falando pela questão cultural, pela questão histórica, de algo que seja totalmente negativo. Portar é como se você pensasse no caramujinho lá que carrega aquela, né, a casinha do caramujo ali, aquela casquinha. Então, portador é algo assim que realmente não é mais usado. Hoje nós temos a nomenclatura PCD, que é pessoa com deficiência. Primeiro, é uma pessoa, ela tem uma deficiência, né? Então, essa com deficiência vem depois, é algo que caracteriza essa pessoa, mas não é necessariamente somente essa característica, ela é uma pessoa. Então, nós temos essa vertente, né, de pensamento, diante de tantas leituras e pesquisas, não é necessário mais utilizar, né, o termo portador, pessoa, PNE, que também era utilizado, portador de necessidades especiais, ou então pessoas com necessidades especiais, mas é necessário utilizar hoje o que é o correto, diante lá da legislação, pessoa com deficiência, que é PCD. PCD, tudo, não, o C minúsculo, tá? P, o C minúsculo e o D maiúsculo. Esse com, P, pessoa, esse C minúsculo, ele é uma conjunção, então ele é minúsculo, tá? E D, tá? O correto. Certo, Terezinha? Quem me perguntou. Professora, Sim, eu de novo, Ana Laura, eu não estou aparecendo agora porque a minha internet tá fraca, então, para não sobrecarregar muito. sim, A senhora estava falando para os nossos para algum colega aqui que está na turma, de 2005, que teve decreto. É o o decreto. decreto, né? Isso. Com esse decreto, todas as escolas, assim, todas as instituições educacionais acabaram se tornando obrigadas a ter, tipo, um intérprete em sala de aula? Sim. O decreto, ele regulamentou a lei. Então, o decreto, ele regulamenta. Certo. E, tipo, as escolas que não têm, como é que fica nessa situação? A escola que não tem, ela precisa, os pais daquele aluno precisam ir no Ministério Público. Precisam ali conversar com a coordenação da escola, primeiramente, porque a escola, qualquer escola, seja ela municipal, estadual ou federal, ela precisa obedecer à lei. Professora, Também as escolas particulares, tá?
As Sim. escolas particulares também, as instituições particulares, universidades, faculdades particulares, também precisa obedecer à lei. Porque a maioria das escolas que eu estudei não tinham esses Quando que você intérpretes. estudou? Até eu terminei o terceiro ano em 2015. Mas depende, você estudou com surdos? Não tinha? Não. Tipo assim, eles eram separados, porém não tinha um intérprete assim Não formado. houve uma cobrança, né? Professora, Tem que ter cobrança. Se, por professora, aqui exemplo, é eu Gilda. sei da lei, mas aí eu não cobro, né? Então, assim, se essa pessoa surda não era instruída, não sabia como que era, né? Então, é Entendi. necessário cobrança. O Professora, mas Ministério aí a Público, gente esbarra na problemática que não tem profissionais formados suficientes para atuar nas escolas. bom, gente, Porque eu hoje sou na área, professora há 13 anos e a nossa escola tinha alunos surdos, né? sim, Então, a gente sempre orientava os pais que eles tinham direito, que eles tinham que procurar, e a gente sempre esbarrava nessa problemática. Não tinha não achava o profissional. não achava profissional para atuar nas escolas. Tanto é que a escola que eu trabalhei, ela teve 3 intérpretes, né? Sim, Mas aí elas tinham aquela dificuldade, que elas têm os horários para trabalhar, e na escola que eu trabalhava, por exemplo, tinha um aluno surdo, na escola lá do outro lado tinha um aluno surdo, sabe? Os alunos eram pingados, assim, então não tinha nem como ela desenvolver o trabalho dela, dividir horários, não tinha como. Então a gente ainda, hoje, ainda se esbarra nessa problemática, não não é tem. em Cuiabá, né, Gilda? Não é aqui em Nova Chavantina. Nova Chavantina. A É. gente esbarra com Professora, alguns problemas assim. Tem cidades que desenvolve, por exemplo, eu morei numa cidade, não moro, eu moro em Cuiabá há quase 10 anos, mas morei em uma cidade do interior que tinha alunos assim, uma em cada escola. Então, o que, que a secretaria ali estadual, no caso, a SEDUC ali na cidade, organizou nessas escolas estaduais. Colocou uma escola de referência, né, sendo a escola regular, normal, mas atraiu esses surdos para essa escola, porque daí, se tinham poucos profissionais tradutores e intérpretes, eles conseguiam atender esses alunos. Então, assim, às vezes a gente esbarra em cidades do interior não ter mas tanta gente capacitada e professora, tudo mais. mas igualzinho, Cuiabá é enorme, né? Sim, Como um de Várzea Grande, vamos pôr um exemplo, vai estudar em Cuiabá. Se eles põem tudo numa só escola, quem vai arcar com a despesa? O ônibus vai buscar? Ele tem a maioria das pessoas que bom, estudam no estado é Elisângela, pobre. tem muitas questões, Elisângela, porque, por exemplo, eu posso falar do contexto que eu trabalho, né? Eu não posso falar, por exemplo, lá do município ou da rede estadual. Uhum. Né? E Então, deixa eu te assim, procurar uma coisa. E quando essa sala de aula, as crianças ou a pessoa que estuda mudo e surda, ela estuda na sala de aula com todos os alunos ou são salas separadas? elas estudam normais com todos os alunos. Aí então vai Gente, ter deixa uma eu só. professora de Libra traduzindo o que a Isso, outra professora está explicando? isso, olha só. Vou explicar, vou só esclarecer isso. Tem um aluno surdo não numa escola, vamos dizer uma escola estadual, esse aluno está no oitavo ano. Oitavo ano já tem ciências, né? Vamos dizer no primeiro ano que tem química, matemática. Este aluno, ele tem direito a ter um tradutor e intérprete de Libras na sala de aula. Mesmo sendo só ele surdo, numa turma de 30 alunos ouvintes, ele vai estudar com esses 30 alunos ouvintes. O tradutor e intérprete de Libras vai entrar na sala de aula,
em todas as aulas. Vai entrar na aula de língua portuguesa, de matemática, de química, de física, todas as disciplinas ele vai estar ali interpretando tudo para este aluno. Então, este aluno surdo, ele vai ter acessibilidade de comunicação. Então, isso daí que é a equiparação que nós fazemos da acessibilidade. Sendo que ele está tendo a aula, na língua dele, que ele está conseguindo compreender, ele consegue ter acesso realmente ao aprendizado. Então, assim, quando eu falei, Elisângela, que eu só consigo falar da rede federal, é onde eu atuo, né? Então, na rede federal, existem programas dentro da rede federal que têm auxílios ali, né, para os alunos que moram, por exemplo, que estudam em Cuiabá e moram em Várzea Grande. Então, existem auxílios específicos de transporte, de várias coisas. Isso daí é algo específico da rede federal. A rede estadual e municipal, eu não consigo aqui abranger esses assuntos. Por quê? Professora. Eu tenho que falar daquilo que eu tenho competência, né? Onde Professora. eu estou alocada. Professora. Oi. Professora, aqui em Cuiabá, eu já dei aula em algumas escolas aqui em Cuiabá, e funciona bem assim mesmo, que a senhora está falando. Tem os intérpretes na rede estadual, e ele acompanha todo, assim, o aluno durante todo o período de aula. Sim. Né? Funciona bem, tem um intérprete em sala, e o aluno fica junto com o intérprete, e ele vai fazendo a tradução, assim, junto com o aluno. Funciona bem, pelo menos o algumas escolas. professor não fica sozinho ali, que não, ele precisa, por isso que a disciplina de Libras, aqui no caso, eu vou abordar com vocês como vocês, como docentes, vão fazer esse planejamento de aula para o surdo. Mas isso também fazendo até o quê? Uma reunião ali com o tradutor e intérprete de Libras, não fazendo esse planejamento sozinho, né? Então, assim, o professor não vai fazer tudo sozinho, ele vai precisar do profissional junto ali com ele. E principalmente na disciplina de química, assim, o intérprete, ele precisava entender muito bem o assunto para ele conseguir traduzir aquilo, porque às vezes ele não entendia muito, aí ele perguntava de novo. Mas como é que é isso? Para ele poder entender e passar o que o professor está querendo passar para o aluno. Gente, tem gente falando do SEADA. O SEADA existia até ano passado, eu não sei se tem ainda. Sim, existe aqui em Cuiabá o SEADA ainda sim. Funciona ainda? Sim, o SEADA é uma escola estadual para surdos. E é uma escola que também tem oficinas de linguagem, oficina da língua portuguesa, oficina de matemática, para surdos que estudam na rede regular de ensino, fazerem ali o contraturno com oficinas. Eu trabalhei 1 ano no SEADA. É uma escola especializada, existe sim. É SEADA, tá, gente? Com A. É assim, ó. SEADA. Vocês podem procurar páginas do SEADA, né? Facebook, Instagram, eles tinham uma página de Facebook. E os profissionais ali da UFMT estavam com bastante projeto com essa escola especializada. Mas a maioria está na escola regular, né? Sim, a maioria, porque o SEADA ele só oferece até o 9º ano. Sim. E aí eles precisam, né, do ensino médio, então eles vão para as escolas, escolas regulares, tá? Nilo Povas, várias escolas. Esse SEADA. Oi? Esse SEADA, ele é estadual ou ela é particular? Estadual. Tem até uma questão, assim, de muitas famílias, às vezes até morando em cidades do interior, mudarem para Cuiabá por causa do SEADA. Tiveram vários casos assim que eu acompanhei quando trabalhei por 1 ano lá. Famílias, né, que trouxeram as crianças, né, com surdez para estudar no SEADA. Não só surdez, tá? Tem surdo-cegueira também, que é atendido também pelo SEADA. Criança surda-cega.
Alguém me perguntou lá em cima, deixa eu ver, gente. Tá, então essas questões de legislação, existem várias perguntas, né? A gente vai poder falar também em outros momentos. A legislação é algo que nos angustia, que nos revolta. Meu Deus, existe essa lei e ela não é realmente executada, né? Como a Gilda falou, meu Deus, está faltando intérprete. A Elisângela falou, não tem intérprete, mas é a realidade, gente. Nós não temos. Por que nós não temos? É culpa de quem? Se a gente ficar aqui falando da culpa, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Mas aqui a gente não tem essa proposta de falar é culpa de quem, né? A gente precisa, sim, cobrar mais ainda. E aí despertar também pessoas para estudar Libras, né? Porque, assim, se não tem profissionais em várias cidades, é porque ainda não teve projetos que motivassem as pessoas ao estudo da Libras, né? De repente, assim, então, um surdo na cidade, e aí, como que vai fazer? Então, né, deve ter alguma coisa assim de fazer o professor trazer esse surdo para Cuiabá, para fazer algum curso. Ou agora, na pandemia, tem vários cursos pela internet. Então, tem várias motivações que a gente pode tentar fazer. Mas muitas escolas têm muito Aí tem preconceito. oferta de curso. Eu também vi essa notícia hoje, Alan. Muito bem aí. Já o Alan já colocou aí a página da UFMT, que tem um curso de extensão de Libras que vocês podem fazer. É um curso online que eles estão oferecendo, tá? Para se tornar um intérprete, é necessário ser formado em letras? Não. Yara, não é necessário ser formado exatamente em letras. Para se tornar um intérprete de Libras, é necessário que você tenha proficiência da língua. O que é ser proficiente na língua? Para que você possa ser um tradutor, por exemplo, de inglês ou de espanhol, você consegue ser um tradutor de uma língua, de um idioma, fazendo, por exemplo, 6 meses de curso? Consegue? Então, pense. Então, para ser um tradutor-intérprete de Libras, não é um curso de 6 meses, né? É um esforço realmente da pessoa aí de buscar fazer cursos. Tem uma prova que atesta se você é capaz, né, de interpretar. Então, vai ser aí, tem uma avaliação, tem cursos que tem avaliação no final, tem cursos de 3 anos, tem cursos de 2 anos, mas que tem uma avaliação no final e que possa testar aí a sua proficiência na língua. Então, como, né, você vai estar lá na frente de surdos e você tem que desenvolver, e os surdos ali, eles vão avaliar você o tempo todo, né? Então, assim, é necessário ser proficiente. Então, cursos. Qual é o início? Fazendo o curso básico de Libras. É o início para você ser um tradutor-intérprete de Libras. Não precisa ser só formado em letras, pode ser de qualquer área, pode se tornar um tradutor-intérprete de Libras. Nós temos o curso na UFMT de Letras Libras, que é para a área de docência, e tem outros cursos, né, em faculdades particulares aí, que é bacharel, que seria para tradução e interpretação. Mas tem pós-graduação também, e o que habilita de verdade é você fazer cursos destinados à interpretação. Então, fazer o básico, intermediário e depois o nível interpretação em Libras, ok? Gente, vamos rapidinho fazer o vocabulário aqui da semana, para que não possa se estender mais, tá? Então, quem quiser ligar a câmera, fica à vontade,
para a gente fazer aí o vocabulário. Sinais de cumprimentos, né? Oi, que muitos aí já conhecem, os surdos utilizam muito oi, que é um sinal informal, né? Que você pode fazer de várias formas, vários movimentos. Oi, 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 quando eu vou dar para vocês todos, ó, oi, olá. Tchau, tchau mesmo, que vocês já conhecem. Bom, ó, bom dia. A mão aqui na frente do rosto. Dia, bom dia. Boa tarde. Isso, ó, o sol se pondo, boa tarde. Boa tarde. E boa noite, ok? Boa noite. Isso. E alguns sinais eu vou fazer rapidinho, depois vai ficar gravado, vocês olhem de novo. Alguns sinais de família. Então, sinal de família, a configuração é igualzinha à letra F, tá? Uma do lado da outra. E você vai fazer um círculo aqui na frente, aqui, ó. Isso, um movimento circular, tá? Família. Tem também essa variação também, em alguns outros estados é utilizada assim, tá? Família ou família. E aí o sinal que nós já utilizamos em algumas aulas para exemplos, né? Ó, pai, lembra? Homem, bênção, que significa pai. Sinal de homem, mais bênção, pai. Mãe, mulher, mais bênção, mãe. Irmão, irmã, eu vou utilizar este sinal igual junto com o gênero, homem ou mulher. Então, irmão, irmã. Eu posso fazer assim também, ó. É uma variação, tá? É uma variação linguística, irmão. Se eu falar assim, a pessoa que está aqui do meu lado é nós duas irmãs. Nós duas irmãs. Ok? Vô e vó. A princípio, vô e vó, você vai utilizar este sinal, mas aí você vai identificar pelo gênero. Então, vô, ó, vovô e vovó. Isso. Vovô e vovó. Tio e tia. Este aqui é o sinal, tio, tia, né, que você vai utilizar aqui. É o C deitadinho, tá? E aí, junto com o gênero. Tio, tia, ok? Primo, prima. Vou fazer aqui, mas a localização é bem no abdômen, tá? Eu tô fazendo em cima aqui, é bem no abdômen. Então, encostando os dois dedinhos no abdômen, lá, não aqui nessa região, mas no abdômen. Então, primo e prima. Olha lá, olha só uma menininha para fazer sinais com a gente. Do Edilson. Que linda. Outro cunhado. Cunhado e cunhada. Então, cunhado, cunhada. Sogro, sogra. O S. Aí você vai fazer sogro e sogra. Filho e filha. Aqui, ó, na região do peito, puxando assim, ó. Filho e filha. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Bom, família tem bastante, né? Mas depois eu posso gravar também um bem elencadinho, bem certinho, com todos os sinais de família e colocar lá também para vocês, que fica mais bonitinho, né? Mais alguma pergunta, gente?
Tem muitas, né? Legislação é algo que... Legislação... Cheio de questões. Sinal de mulher, mãe, 2. Tá? Mãe, bênção, 2. Madrasta. Não é má, não. Sogra, ó. Sogro e sogra. Aí você vai usar sogro e sogra. Amigo. Amigo assim, ó. A mão nessa configuração com a palma para cima. Amigo. Amigo e amiga, tá? Então, nós utilizamos aqui, ó, o gênero masculino e feminino. Aqui, ó. Viram? Uma vez. Isso. Professora, como que fala? Professor ou professora? Professor, aqui, ó, o P. Letra P. Eu estou fazendo com a direita, então para a esquerda e para a direita. Se fizer com a esquerda, da direita para a esquerda. Uma vez, tá? Professor, professor. Aí, professor, professora. Ok? E aluno. Aluno, acadêmico, estudante, tá? O A, aqui, ó. Aluno, aluna, criança, ó. Isso, vai encostando os dedos intercalados aqui e faz o sinal pequena, tá? Criança. Neném, bebê. Mais algum que eu esqueci? Deixa eu ver. Família tem muito, né? Falei cunhada, falei mãe, pai, sogro, sogra, tio, tia, tia. Ótimo. Família. Tem muitos, muitos. Vizinho, ó. Faço 2 casinhas. A minha casa tá aqui. Quase família, né? Tem gente que, é minha família, mora aqui do lado, muitos anos, vizinho. Marido, professora. Marido. Marido, esqueci de marido, minha filha. Fala até baixo. Eu já ia perguntar, professora, esposo e esposa, como a gente fala? Marido, esposo, esposa. Também pode fazer o sinal aqui mostrando a aliança. Já. Marido. Isso, e esposa. Aí, no caso, noivo, noiva, né? Do lado direito. Você quiser dizer que é solteiro? E esse aqui, gente, esse sinal aqui. Namorando, né? Namorando. Não, tem que ser solteiro, gente. Namorada, tá? Amante, mas quer saber de amante? Amante. Ninguém merece, um William. De pendurar. Eu sou solteira, professora. Solteira, Não, olha, esse amante eu gostei de pendurar. solteira. No caso, assim, ó, se você falar você, né? Eu quero falar eu solteira, né? Então, aí não precisa fazer o gênero, né? Você já está dizendo. Agora, fala ela, ó, ela é solteira. Ela, mulher ali, é solteira. Entendi. Então, eu estou indicando a uma pessoa. E casado, professora? Casado. 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 Casado assim, você quer falar eu casado. Eu casado. Também, tá? Separado. Faz até a cara. Porque casado é assim, né? Então separado. Separado, separado. Ok? Legal. Viúvo, viúva é aqui, ó. Mostrando aqui em cima da aliança o V, tá? Viúva. O V. Legal. Tem neto, neta, neto, neta aqui. Neto, neta. Nora e genro.
Acho que foram todos, não sei. Nora, genro, neto, neto e neta. Mas depois a senhora vai fazer um vídeo, né? Com Sim, todos eu faço tudo, mas esse aqui também já vai ficar gravado, né? Mas eu faço mais certinho, ok? certo. Ótimo, gente. Muito bom. Treinem mais. Leiam lá a legislação, todo o material que eu coloco lá para vocês. Quem não fez as atividades está aberta lá para refazer, para fazer, tá? Quem quiser refazer algo, tá lá, atividade aberta. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos, se cuidem da família. Nós vamos vencer Boa esse noite, corona. prof. Obrigada pela aula. Obrigado, Um professora. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Boa noite a todos.